CBN, Emprego e Oportunidades. Dimas Faccioli já está aqui com a gente hoje para discutir a contratação de estrangeiros, que bateu recorde este mês, com os venezuelanos ocupando a maior parte das vagas. Dimas, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Régia. Bom dia, Dimas. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Ribeirão Preto. Pois é, Fernanda e Régia, em agosto, 321.100 imigrantes estavam no mercado formal, o maior número da série histórica iniciada em janeiro de 2020, né? A escassez de mão de obra qualificada acelerou as contratações no ano, especialmente em regiões que estão perto do pleno emprego, né? A gente tem 7 estados aqui que estão abaixo da média, né? Da média de desocupados, né? No Brasil, e quase todos eles estão aqui na região sudeste e sul, né? Então, a escassez de mão de obra no mercado de trabalho tem acelerado as contratações formais de estrangeiros no Brasil. De janeiro a agosto desse ano, entre admissões e demissões, o saldo de imigrantes trabalhando no país cresceu 53% em relação ao mesmo período de 2023, segundo os dados do CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Esse crescimento tem sido considerado, né, sobretudo pela contratação de venezuelanos e cubanos, né, que encontram oportunidades principalmente nas regiões sul e sudeste, onde a oferta de vagas é ampla e os índices de desemprego estão abaixo da média nacional. No trimestre terminado em agosto, como a Fernanda colocou, a taxa de desemprego no Brasil foi de 6,6%, em julho ela tinha sido 6,8%, já baixou 0,2%, né? O menor resultado por período do ano em toda a série histórica da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios Contínuo, a PNAD contínua, iniciada em 2012, também pelo IBGE, né? O estoque total de estrangeiros com carteira assinada no mês passado atingiu quase 322 mil trabalhadores. É a maior marca da série histórica iniciada em janeiro de 2020 pela nova metodologia do CAGED, né? O estudo considerou dados da relação anual de informações sociais e atualizados pelo saldo de contratações mensais do CAGED. Então, Fernando e Régia, além do estoque, a taxa de crescimento anual de estrangeiros empregados mês a mês também foi recorde em agosto deste ano, avançou 27,6%, ante o mesmo mês de 2023. Além disso, o resultado ficou quase 10 pontos acima do aumento registrado em agosto de 2023 na comparação com o igual período de 2022, 17,9%. Em termos absolutos, o número de estrangeiros empregados formalmente ainda é pequeno e insuficiente para suprir a falta de mão de obra qualificada. Os trabalhadores estrangeiros representam cerca de 0,6% do total de empregados formais, que são de 47 milhões de pessoas. De toda forma, o crescimento tanto do estoque como do saldo de contratações nesse ano reflete a situação de aperto na oferta de trabalhadores e também a questão da migração desses estrangeiros para melhores oportunidades aqui no Brasil, né? Muito bom que esse número aumente mais, né, Dimas, também para poder dar essa oportunidade a eles no momento em que também há falta de mão de obra aqui, como você elencou, né? Exatamente, a gente tem um antagonismo aqui, né? A gente tem, enfim, falta de mão de obra e gente desempregada ainda. É óbvio que nos estados, por exemplo, como Santa Catarina, que o índice é quase de 3%, né, perto de 3% de desemprego, que é pleno emprego para a gente, vai faltar gente para trabalhar, né? Então, as oportunidades surgem, né, especialmente para esses imigrantes, né, que estão vindo dos países com maior dificuldade que o Brasil. Então, é importante também a gente ressaltar essa questão do país ser aberto, né? Essas possibilidades de empregar estrangeiro. Aberto e os governos também trabalharem para a regularização, para a legalização deles aqui no Brasil, para que eles também tenham acesso aos benefícios, como, por exemplo, o registro em carteira, né? Sim, sem dúvida. Há um número, enfim, que obviamente a gente não sabe, né, também de estrangeiros que estão,
formalmente desempregados, mas trabalhando informalmente, né? Então a gente tem bastante estrangeiro também que não conseguiram se regularizar, né? E aí ficam na informalidade. Obviamente a gente não sabe que número é esse, mas ele é bastante grande também, talvez perto da quantidade de empregados registrados. Uma vez, Dimas, a gente entrevistou aqui no Manhã CBN uma ONG que cuida dos refugiados do Afeganistão que estão aqui em Ribeirão Preto. E essa ONG disse que a maior e a principal, né, dificuldade que eles têm é o idioma. E isso é uma grande barreira. Antes até de se preocupar em trabalhar, eles têm que se comunicar de alguma forma, né? Sim, isso acontece também quando a gente pensa no espanhol, falando dos venezuelanos especificamente. Sim. Talvez tenha uma dificuldade um pouco menor, né? Mas tem, né? Existem, não é a mesma língua, né? Mas para quem fala o espanhol, talvez, enfim, seja mais fácil aprender o português, ou mais fácil da gente entender também e ajudar de certa forma. Agora, para países que têm uma língua muito distante do português, a dificuldade de fato é muito grande, né? Para poder conseguir, se eles ainda dominarem o inglês, ainda é possível encontrar algumas organizações que acabam privilegiando o inglês, né, para contratação, mas de fato a língua é um impeditivo muito grande mesmo. E as empresas então conseguem novos funcionários mais qualificados nesse público. Sim, é um público que é interessante as empresas olharem para ele, né? Um público que está à disposição, que vem para cá, né? É óbvio que para eles também é uma condição muito, muito nova, talvez, difícil, inclusive, né? Porque está saindo do país de origem, né? Para vir para outro país, né? Eu acabo encontrando também, né? Por causa do nosso trabalho, as pessoas acabam recorrendo a gente lá, né? Então tem algumas histórias, por exemplo, de pais de família que estão aqui, que estão ajudando ainda as pessoas que ficaram lá, né? Na Venezuela, em Cuba, etc., por exemplo, nos outros países que acabam tendo essa maior dificuldade. Então, para eles, é um processo bastante complexo, e se eles forem qualificados e as empresas estiverem necessitando de mão de obra, é um recurso interessante para as empresas buscarem, sim. Estava comentando aqui com o Reger que coisa incrível, né? Essas pessoas que saem de casa em busca de uma oportunidade, viajam longas distâncias, né? Vêm para um país em que não falam o idioma, tudo em busca de uma vida melhor. Incertezas também, né? Um monte de incerteza. Absolutamente. Essa pessoa com quem eu conversei veio parte, né, do caminho, acho que 50% do caminho a pé, depois conseguiu carona até chegar aqui. Então, e toda a família ficou lá, e a ideia era obviamente trazer gente para cá, porque eles estão numa situação complexa lá, né, de quase miserabilidade. Mas enfim, tem alguns exemplos aí que vale a pena a gente abrir as portas, né? As empresas abrirem as portas para esses profissionais que buscarem, obviamente, com qualificação. Principalmente de superação. Dimas, muito obrigado, boa semana para você e até a próxima. Obrigado a vocês, um grande abraço a vocês aí do estúdio, a todos os que nos acompanham aqui na CBN Ribeirão Preto. Até a próxima semana. Até, Dimas.